Romanos capítulo 14, do verso 10 ao 12, o grande apóstolo diz assim: mas tu, porém, que julgas teu irmão, pois todos havemos de comparecer diante do tribunal de Cristo, porque assim cada um dará conta de si mesmo perante Deus. Olha para mim. Eu preguei aqui na sexta-feira, preguei pela manhã sobre a graça, e existe um valor equívoco acerca da doutrina da graça. Há muitas pessoas que pensam que como Jesus pagou o preço, como na graça ela não é meritória, não existe mais a questão das boas obras. Deixe-me te explicar uma coisa. Quando você entende graça, como conciliar a doutrina da graça e as boas obras, que também é uma outra doutrina. Eu tenho uma mensagem específica que é recuperando a teologia das obras. A igreja esqueceu a teologia das obras. Justamente pelo fato de parecer que não dá para conciliar a graça, que é um favor imerecido, com as obras, que é totalmente meritório. Como que funciona o mérito na igreja, se a graça não tem mérito? Vou te explicar. Efésios capítulo 2, no verso 8, nós vamos ler o 8, 9 e o 10, explica as duas coisas: a salvação pela graça e as obras depois da salvação. Verso 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Presta atenção, você é salvo pela graça, por meio da fé. Tanto a fé como a graça é dom de Deus. Agora veja no verso 9. Não vem das obras. O que não vem das obras? A salvação. Para que ninguém se glorie. Isso está claro. Agora olha o verso 10. Diz assim: porque somos feituras sua, criado em Cristo Jesus para as obras, as quais de antemão o Senhor preparou para que andássemos nela. Uau! Agora escute bem, você não é salvo por obras, você é salvo para as obras. As obras não te salvam, mas a ausência delas pode provar que você não é salvo. Porque você é salvo para isso. Entendeu o que eu disse? Quem entendeu, diga amém. Você é salvo para elas, as quais o Senhor preparou para você andar. Escute, o texto diz que antes do Senhor te salvar, Ele preparou as suas obras. Você é salvo para as obras. Escute, você não pode, as suas obras não podem te levar para o céu, mas você tem que levar as suas obras para o céu. Eu vou dizer de novo. As suas obras não podem te levar para o céu, mas você tem que levar as suas obras para o céu. O que são obras? São nossos feitos. Agora deixe-me te explicar uma coisa. Esse texto de Paulo diz assim: todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Hoje pela manhã eu expliquei como um pecador comparece diante de Deus sem ser condenado. Ele está vestido de Cristo. Ele está revestido de cordeiro. E agora, quando Deus olha para ele, Deus vê Jesus. Então, perante o tribunal do juízo, do trono branco, desse você não participa, você está vestido de Jesus, então você é aceito. Perante Deus, você se veste de cordeiro. E perante o cordeiro, do que você se veste? Porque nós temos vários julgamentos na Bíblia. Você tem o do trono branco, que é das nações, você tem o dos anjos caídos, do qual a igreja vai julgar, e você tem o julgamento dos crentes, dos salvos. Uau! Que, pastor? Julgamento de salvo? Sim, querido, julgamento de salvo. Mesmo salvo pela graça, mesmo depois de salvo, você será julgado. Para quê? Bom, vamos ver, 2 Coríntios 5, do verso 8 ao 11, você vai entender que, mesmo salvo, mesmo depois de salvo, os crentes serão julgados.
E ele recebe recompensas e punições. Vamos ver. Irmão, 2 Coríntios, capítulo 5, verso do 8 ao 11. É isso mesmo? Então vamos lá. Temos bom ânimo, mas desejamos estar ausentes desse corpo. Paulo está falando, prefiro morrer. É que na época os crentes queriam morrer porque eles viram Jesus. Eles queriam ver de novo. Imagina você viu Jesus face a face e Jesus morre e vai para o céu. Você fala, eu quero morrer e quero ver ele de novo. João, do Apocalipse, o sonho dele era morrer para rever Jesus. Pergunta se um crente quer morrer hoje. O crente canta, eu queria ir para lá, se eu pudesse, só que dá uma dor de barriga, pastor, ora, pelo amor de Deus. Não quer nada, quer ir para lá não. Mas o texto diz assim, queria estar fora do corpo para estar presente com o Senhor. Você viu por que Paulo queria morrer? Para estar com Jesus. Agora olha o verso 9. Pelo que também nos esforçamos para lhe ser agradáveis, quer presente, quer ausentes. Agora prossegue aí. Porque é necessário que todos sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo. Paulo não se exclui desse julgamento, ele se inclui. Ele diz, todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Existe o de Deus, o de Cristo e o dos anjos. No dos anjos, os anjos caídos serão julgados por Cristo. No trono branco, todas as nações serão julgadas, menos a igreja. No de Cristo, os salvos serão julgados. Perante o trono branco, você se veste de Cristo, de Cordeiro. E perante o Cordeiro, que é Cristo, você se veste de quê? Vamos analisar isso. Quem quer analisar comigo? Veja Apocalipse, no capítulo 19, a partir do versículo 7. Já voltamos nesse texto. Diz assim, regozijemo-nos, alegremo-nos e damos a glória, porque chegou as bodas do Cordeiro e a sua noiva está pronta. A noiva é a igreja. Agora você vê que o tribunal de Cristo é logo quando a igreja chega no céu. Olha o que a igreja recebe ao chegar no céu. Prossegue, verso 8. E foi-lhe dado vestir-se de quê? Linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras dos santos. Você percebe que a sua obra é a roupa da noiva. Você se veste de obras para o casamento. Perante Deus você se veste de Cristo, perante Cristo você se veste de obras. Como que você vai casar sem obras? Fala para mim, irmão. Como que você vai casar sem feitos na obra de Deus? Agora observa esse texto de Apocalipse no capítulo 3. Apocalipse no capítulo 3. Quando eu tenho dúvidas, eu recorro. A partir do versículo 8. Falando para a igreja de Laodiceia. Vamos ler a partir do versículo 15, 3 versículo 15. Veja que para todas as igrejas o Senhor diz o quê? Conheço as tuas obras. O Senhor sim está atento às obras da igreja. Mesmo salvo pela graça, hoje, agora, você vai entender a importância das suas obras. O texto, o Senhor diz aqui, para Laodiceia, a igreja da última era, conheço as tuas obras. Isso é importante. Que nem és quente, nem frio. Oxalá fosse frio ou quente. Quente eu entendo. Frio não dá para entender. Por que Jesus disse, você poderia ser frio? Gente, orar pouco é melhor do que não orar nada. Mas Jesus disse ser frio, veja que não está ligado a ser muito fervoroso ou não. Isso aí, no contexto que Jesus está falando entre graça e mérito. Ele diz, viva da lei ou viva da graça. Não se pode pôr vinho novo em odres velhos. Não dá para ter mistura. Você quer mérito, quer lei para ser salvo, cumpra toda. Quer graça, descansa em mim.
quente ou frio. E ele diz assim, ó, qual é a ausência de Laodiceia? Prossegue o próximo verso. Porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Verso 17. Porquanto dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e nem sabes que é um coitado, pobre, cego e nu. Agora olha o que o Senhor manda essa igreja ter. Prossegue. Aconselho que de mim compres. A salvação pode ser comprada? Então o contexto aqui não é sobre salvação. É sobre recompensa. A recompensa se chama galardão. Você vai entender qual a importância da recompensa. Eu quero que você esqueça agora a salvação. Imagine que você é salvo pela graça. Agora, existe algo mais importante que a salvação, gente? Claro que existe. O que vem depois dela. A salvação é o mais importante para quem não é salvo. Mas depois da salvação, temos outras coisas para conquistar. Por exemplo, a recompensa, o galardão. Existe uma diferença entre aonde vou passar a eternidade e como vou passar a eternidade. Volta o texto de Apocalipse, o Senhor diz, aconselho que de mim compres. Volta lá. Ouro refinado no fogo para que enriqueças. E o quê? Vestes brancas. O que representa as vestes brancas? Obras. Vestes brancas para que te vista e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Crente sem obra está nu perante Deus. Nu! Porque as obras são representadas na Bíblia pelas vestes brancas. Como lemos em Apocalipse, é o ornamento da noiva no dia do casamento. Então, perante o Cordeiro, você se veste de obras. Diga amém. Agora, veja você que Paulo deixa claro aqui que esse julgamento é para os salvos. É depois do salvo. Aí o cara fala assim, mas já estou lá no céu. Já está tudo bom. O que importa é ir para o céu. Você vai dizer isso 100 anos. 500 anos. Depois de muito tempo, você vê que não desfruta galardoadamente como outros desfrutam, o discurso é outro. Vou te explicar. As decisões nesse julgamento dos cristãos, dos salvos, elas são eternas. Deixe-me te falar como que isso funciona. Tudo que você faz pelo meio do corpo, volta lá aquele texto, 2 Coríntios 8, agora põe no verso 10 e 11. Tudo que você faz pelo meio do corpo determina, 2 Coríntios 5, verso 10 e 11. Tudo que você faz pelo meio do corpo determina como você passa a eternidade. Presta atenção, pela graça você determina aonde você vai passar a eternidade, por causa de Cristo. As suas obras determinam como você passará a eternidade. Olha para mim. Um mau entendimento de duas coisas complica tudo. Olha para mim, presta atenção. Como você se relaciona com o sangue de Jesus e pecado, determina aonde você vai passar a eternidade. O mau entendimento do sangue e do pecado compromete a sua salvação, aonde você vai passar a eternidade. O mau entendimento das obras determina como você vai passar a eternidade. Agora preste atenção, porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo. Agora, está falando para o crente, leia o resto, vai lá. Para que cada um receba o que fez pelo meio do corpo, segundo o que praticou, bem ou mal. Como que você tira isso da Bíblia? Agora, Paulo diz, nós compareceremos. Todos nós compareceremos. Terrível isso? Pastor, e se eu receber o mal, sou condenado? Esquece isso. Isso aqui não é um tribunal de salvação. É um tribunal de recompensas
ou punições. Vou te explicar como que isso funciona. Agora, 1 Coríntios 3, a partir do versículo 15, você vai ver que mesmo o cara sendo salvo, ele recebe perdas e danos. Diz aqui, ó, se a obra de alguém se queimar, sofrerá prejuízo, mas o tal será salvo, mas passando pelo fogo, sofrendo. Veja você que isso não tem a ver com salvação. Você quer ver como que não tem a ver com salvação? O cara recebeu prejuízo, recebeu dano, mas está salvo porque a salvação é pela graça. Mas qual é o prejuízo dele? Você vai ver agora, volta o verso 13. Você vai ver qual é o prejuízo. A obra de cada um, volta o verso 12, só um pouquinho. Se alguém sobre esse fundamento levanta um edifício, fundamento é o alicerce, o fundamento é Cristo. A gente constrói sobre ele. Se alguém sobre Cristo levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Paulo diz que tem 6 categorias de obras, divididas em 2 espécies, eternas e não eternas. As eternas estão aqui, ouro, prata e pedras. Isso não estraga, não se queima. As duráveis, que são visíveis, pegam fogo, madeira, feno e palha. Tudo que você faz de homem para homem é perecível, é madeira, feno e palha. Você pode ser o melhor juiz da cidade, o melhor advogado da cidade. Alguém fala, pastor, eu faço muita coisa, mas diz que você faz quanto é para Deus. Uma vida só nós temos, irmãos, e em breve passará, e apenas aquilo que fazemos para Deus permanecerá. A única obra que ecoa na eternidade é a obra que você constrói para Deus e com Deus. O resto é madeira, feno e palha. Não adianta você chegar no tribunal de Cristo, Senhor, eu fui advogado, fui juiz, fui empresário. Você construiu na terra. É madeira, feno e palha. Continua o texto. O fogo provará a obra. Esse fogo é os olhos. Os seus olhos são como chama de fogo. Então Jesus vai olhar e vai falar, passe pelo fogo agora as suas obras. Ele vai ver se foi uma obra eterna ou foi uma obra sem expressão, perdurável, obra sua. Não é pecado você ter suas obras, você tem que ter. Vai deixar sua família passar fome. Se Deus está te abençoando, prosperando, você vai ouvir hoje e vai entender isso de uma maneira tremenda. O problema é você chegar diante de Deus e falar, Senhor, não tive tempo. Você foi salvo para as obras. Ele te salvou para isso. Deixe-me te falar, estude para ser um advogado. Estude para ser um juiz. Estude, tenha conhecimento. Só que tenha entendimento. Que o Senhor não te salvou para ser um advogado, um juiz, um sei lá o quê. Ele te salvou para as boas obras. Fomos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as obras. Essa é a sua principal missão. Eu vos escolhi para que vades e desfruto. Você foi salvo para isso? Para isso você foi salvo. Agora preste atenção, põe o texto lá. Volta de novo o texto. O fogo provará a sua obra. Agora põe o 14. Se a obra dele permanecer ao fogo, ele recebe o quê? Você percebeu que o julgamento é de galardão? Se ela se queimar, verso 15, sofrerá prejuízo, mas o tal será salvo, mas queimado, nu, com a mão no bolso, sem obra. E essas obras determinam como você vai passar toda a eternidade. Qual é a sua condição no reino de Deus? Irmãos, eu já sou salvo. Quem é salvo? Agora eu não quero só sobreviver ao tribunal de Cristo. Eu não quero só passar pelo fogo sem queimar. Não, eu estou salvo, o que importa? Não.
Eu quero determinar também como eu vou passar a eternidade. Eu chamo isso de previdência eterna. Aposentadoria celestial. Mas eu não chamo isso equivocadamente. Pedro chama isso de previdência eterna. Você quer ver? 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5, ele chama as boas obras de uma aposentadoria, de provisão do reino. Ele diz assim, ó, chegando-vos para ele a pedra viva, rejeitada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. A pedra é Jesus. Alguns dizem que é o Papa, mas a Bíblia diz que é Jesus, que é Pedro. Mas a Bíblia diz que é Jesus. Agora veja bem, próximo verso. Veja que as suas obras determinam aonde você vai passar a sua eternidade. Amém? Não, determina como você vai passar a eternidade. É uma previdência. Pedro diz assim que todos nós estamos construindo algo. Ele diz assim, vós também sois pedras vivas, sois edificados como uma casa espiritual. Você percebeu? Todo crente salvo, um dia ou minutos depois de salvo, ele começa a construir o reino. Se tem uma coisa que não faz parte da natureza do salvo, é a improdutividade. Você já viu uma mangueira não dar manga? Ou fazer força para dar manga sem manga? A mangueira dá manga naturalmente. A ovelha dá fruto naturalmente. Sabe, irmãos, é coisa que a gente não precisa ficar enxugando gelo na igreja. Faz parte da natureza do salvo produzir, frutificar. Não precisa, faz parte. Quem está entendendo aí, diga amém. Todos nós nascemos no reino frutificando, dando fruto, construindo. É como que um grande edifício está construído e eu sou parte desse edifício. Eu já falei que eu sou a sala. Eu sou a sala, porque é um lugar bonito. No edifício de Deus, qual parte você é? Porque tem crente que é o banheiro. Não é possível. Tem crente que é o quartinho da bagunça. Mas a Bíblia nos chama de um edifício. Agora veja, vamos lá. Várias recompensas. Depois que você descobriu que você está diante desse tribunal, você pode ser recompensado ou receber prejuízo, depois de salvo. Prejuízo você sabe o que é. Você perde tudo que construiu. Imagina você construir um baita edifício, depois desse edifício pronto, pegar fogo em tudo. É isso que vai acontecer com muita gente diante do tribunal de Cristo. Ele chegar lá dizendo, eu fiz, e pegar fogo. Agora veja bem, quais são as recompensas das obras? Quais são? Quem está comigo? Aí lá, segunda do apóstolo João, capítulo 1, no versículo 8. Olha que texto poderoso, pastor Flamarion. Lê em voz alta, vai lá. Olhai-vos por vós mesmos, para que não percais o fruto do seu trabalho, antes receba uma total recompensa, uma plena recompensa. O texto está dizendo para você tomar cuidado, para você não perder recompensa. Se ele diz plena recompensa, é porque tem gente que não vai receber nenhuma ou pouca. Todo texto na Bíblia que você lê sobre trabalho e esforço, não está falando de salvação. Está falando de recompensa. A salvação não tem esforço, é pela graça, é fé. Crendo em Jesus, você é salvo. Mas a recompensa é pelas obras. É mérito puro. Vamos sobre as recompensas. Veja, todos nós seremos recompensados por Deus no dia do julgamento dos crentes. Porém, pelo que nós vemos aqui no texto, alguns terão muita recompensa, pouca recompensa e nenhuma recompensa. Qual você quer? Quem quer ser plenamente recompensado?
Ah, pastor, eu quero ser salvo. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia diz que não é pecado esperar a recompensa. Jesus disse, já recebeu o galardão, mas procure receber o do céu. A Bíblia diz que Moisés, só tem um texto na Bíblia que diz que Moisés creu. A Bíblia diz que Moisés creu na pátria superior, por causa disso recusou ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele contemplava o galardão. Diga, eu quero contemplar o galardão. Deixe-me te dizer, as obras não te salvam, mas você foi salvo pela graça para as obras. Entendeu o que eu disse? Quem está entendendo? Estava tão bom só Jesus trabalhando, né? Estava tão bom só a obra de Jesus, né? Agora, as Escrituras nos mostram que as recompensas eternas e as posições dadas aos crentes não apenas são diferentes umas das outras, como também são variadas. Tem gente que vai receber pouca, outro muito, outro nada. Veja, o ladrão foi salvo sem galardão. Então ele falou, Senhor, me deixe reinar no reino. Jesus, ele pediu o reino, Jesus deu o paraíso. Senhor, lembra-te de mim no reino. Jesus diz, hoje estará no paraíso. Porque o paraíso, a salvação é pela graça. Reinar é pelas obras. O reino é conquistado por esforço. A salvação pela fé. O reino por esforço. Aí o cara, sem interpretar, fala, não, aí ó, tem que conquistar a salvação por esforço. Todo texto de esforço na Bíblia, nada tem a ver com a graça e a salvação. Tem a ver com o galardão e a recompensa. Deus é justo. O texto diz que aqueles que perderam a sua recompensa, lemos sobre isso, ainda assim serão salvos, mas sem recompensa. Sofrerão prejuízos e comprometem como vão viver no reino. Não aonde vão viver, mas como vão viver. Quem entendeu? Agora vamos entender a nossa previdência. Agora estou indo para o final. A minha aposentadoria na eternidade. Tu tem um banco de obras que o Senhor vai contabilizar. Você quer ver? O julgamento das nossas vidas eternas não deixarão nada oculto. Todas as coisas se tornarão visíveis e claras. É por isso que Paulo se refere ao tribunal de Cristo como uma solene investigação. Solene investigação. Nesse tribunal será julgado motivações, intenções, pensamentos, palavras, atos, etc, etc. Eu não sei quantas a vocês, eu não quero só sobreviver o fogo. Eu quero ser recompensado. Mas um crente preguiçoso fala, o que importa é ser salvo. Continue nessa vibe, você vai ver onde você vai parar. Eu não posso decidir aonde vou passar a eternidade, eu tenho que crer em Jesus, mas eu posso decidir como vou passar a eternidade. Irmão, posso te dizer, isso aqui é o norte da minha vida. Eu pauto a minha vida pelo que você está ouvindo. Pelo que você está ouvindo, eu pauto toda a minha vida. E você deveria pautar também a sua vida. A partir de hoje você vai pautar. Agora presta atenção. Veja esse texto do apóstolo Pedro, 2 de Pedro, capítulo 1, no versículo 10. Veja a sua aposentadoria, sua previdência. Paulo diz que sai daqui, Paulo. Pedro diz que as obras são provisões de Deus quando você entrar no reino. Olha lá. Presta atenção. Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer a vossa vocação e eleição. Trabalhando, ele diz, porque fazendo isso, jamais tropeçareis. Ok? Agora veja a provisão no reino. É uma aposentadoria? Porque assim você será amplamente concedido a entrada no reino do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você percebeu? Como que Pedro pode falar que a entrada no reino é ser diligente? E a salvação não é pela graça? Obviamente ele está falando da recompensa. Ele diz, quando você entrar no reino, você não vai ter falta, você vai ser provido.
Tudo que você faz aqui no reino, aqui no reino visível, é contabilizado no reino eterno. Isso se chama galardão, recompensa. Em Deus, o seu trabalho não é em vão. Por isso que tem gente que fala assim, trabalhei na igreja de graça. Nunca você trabalhou de graça. Você só vai demorar um pouquinho mais a receber. Porque quem vai pagar é Deus. Agora Jesus fala em Mateus 25 e 21. Servo bom e fiel, fostes fiel no muito, no pouco, sobre o muito te colocarei. Foste fiel em nada, eu tomo até o que você tem. Isso não é salvação, é recompensa. Por isso que ele chama de servo. Servo, não é quem não é crente, é quem é crente. E aqui eu concluo. Põe Efésios 2 e 10. Deixa congelado na terra. Diz assim, andando, vai lá, andando por boas obras. Paulo fala assim, ó, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos por elas. Você não é salvo por, mas para. As obras só servem depois da salvação, não antes, ok? Eu tive uma pergunta muito boa esses dias, pastor, e aquelas pessoas que não conhecem a Jesus, mas são boas de coração e fazem boas obras? É trapo de imundície. Sem Jesus não resolve. Mas olha que coisa tremenda. Se ele aceitar Jesus, tudo que ele fez de boas obras começa a contabilizar para depois. É tremendo. Esses dias me falaram não, vi uma matéria que o Faustão, aquele ex-gordo, eu não gosto de gordo, gente, ó. O Faustão, presta atenção, o Faustão, ele dá casas para funcionários, me parece que deu mais de 35 casas que ele constrói para os funcionários. E ele proibiu de falar, vazou. Alguém fala, veja, o cara faz uma boa atitude. Como que um cara desse não é salvo? Não é, sem Jesus não é. Mas se ele entregar a vida a Jesus, tudo isso começa a ser contabilizado como crédito na salvação. Depois dela, nunca antes. Entendeu? Quem está entendendo, diga amém. Agora observe esse texto, preste atenção na palavra andássemos. Repita. Você não tem ali no português experimental obrigado a andar, mas está ali para que andasse. Por que o Senhor não colocou, você tem que andar? Porque Ele respeita sua livre agência. O que as pessoas chamam de arbítrio, a Bíblia chama de agência. O arbítrio é sempre escravo, o agente é sempre livre. Você é sempre livre, Deus te fez livre, você vai continuar sendo. Você é tão livre que você pode até ir para o inferno. Mas isso é agência. E a Bíblia respeita a sua agência, agente livre, mesmo com pensamento escravo. Então ele coloca assim, para que andasse nas boas obras. Sabe por quê? Porque tem muita gente que não anda em boas obras, mesmo elas sendo escritas de antemão. Agora escute bem isso. Veja Salmo 139, no versículo 16. Isso aqui é muito poderoso, gente. Pastor Flamarion, pode preparar que um monte de casa vai abrir para células. Um monte de gente vai falar, eu quero fazer alguma coisa. Eu preguei essa mensagem 2 vezes na igreja, sou pastor. Uma, depois outra 6 meses. Nós tínhamos 3 ministérios, depois foi para 35. Pastor, eu tenho que fazer algo, o que eu faço? Ó, Salmo 139, versículo 16 diz, os teus olhos viram o meu embrião, minha substância ainda informe, antes de nascer. E no teu livro foram escritos os meus dias. Sim, todos os meus dias foram ordenados para mim quando eu ainda não tinha nascido, quando nem um dia ainda existisse. Uau! Agora escute, todo mundo
tem um livro no céu com o seu nome. Barack Obama tem um livro, Barack Obama. Eu tenho um livro lá no céu com o meu nome. Só que esse livro não vai sendo escrito, ele foi escrito. Antes que nenhum dia existisse, no livro está escrito cada dia da minha vida. Pastor, eu sou obrigado? Não, você já leu comigo que era para andar. Ele não te obriga a andar por isso. Por isso que não está lá para andar, está lá para que andássemos. Ele diz, sou eu que sei os planos que tem para ti, planos de paz, não de mal, para lhes dar um futuro perfeito. Mas ninguém anda nesses planos. Como que funciona isso? Vamos lá. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Eclesiastes 3:11 diz, ele fez tudo formoso ao seu tempo, também pôs na mente do homem a ideia da terra, a ideia da eternidade. Todo mundo tem no coração algo, o que eu vou ser lá no céu? O que eu vou fazer lá no céu? É a ideia da eternidade, é uma coisa natural de todo mundo. O que tem lá? Ele pôs no coração de todo ser humano a ideia da eternidade. Agora preste atenção. O próximo texto é poderoso. Verso 14 desse capítulo. Verso 14. Diz assim, eu sei, tudo quanto Deus faz durará para sempre. Nada pode acrescentar, nada pode tirar. Deus faz isso para que os homens temam. Veja, no plano de Deus, você pode fazer parte. Você só não pode atrapalhar ou tirar. Você pode contribuir, nunca mudar. Aí você fala, pastor, onde é que está meu arbítrio nessa história? Já vou te falar o arbítrio agora. Porque deixe-me te explicar. Deus tem um livro com o seu nome e nesse livro está escrito suas obras, que você deveria andar. Se você anda, eu não sei, mas está lá. Tudo que cada um de nós deveríamos andar em obras, para que andássemos. Ele escreveu, não te obriga a andar pelas obras. Maravilha! Tá bom. Agora veja o verso 15. Aonde é que está o arbítrio agora? Olha o verso 15. O que é, já existiu. O que há de ser, também já existiu. E Deus procurará de novo o que se passou. Deixe-me te explicar esse texto. Existem 3 tipos de obras. Boas, más e mortas. O que é a obra morta? Todas as obras que Deus escreveu para você andar e não andou. É chamado de obras mortas. O texto aí diz que ele vai investigar qual obra? Qual? As mortas, as que passaram. Agora eu vou te explicar uma coisa chocante. Vou transliterar esse texto para você aqui. Preste atenção, só para transliterar, para você não ficar muito assim com jugo. Os seus caminhos, as suas obras já estão escritas. Você pode ou não andar por elas, é seu direito, mas você terá que dar conta de não ter andado por elas. Deus te deixou livre para andar ou não, mas Ele também é livre para cobrar ou não. Então veja bem, relacionado ao nosso chamado diante do tribunal de Cristo, desse tribunal do qual Paulo falou, nós não seremos julgados por aquilo que fizemos. Então eu fiz agora e vou ser julgado. Não. Relacionado ao tribunal de Cristo, você será julgado pelo que está escrito no livro. Vou te explicar de uma maneira simples. Jesus se assenta no tribunal para julgar a igreja,
E ele começa a chamar pelo nome, diz a Bíblia, pelas coisas que estão escritas no livro. Pega o livro, Antônio, vem à frente. Pastor Antônio de Jesus. E ele começa a ler. O Antônio levanta e começa a interpelar. Jesus, está tudo errado. Primeiro, não sou pastor. Jesus fala, é verdade. Mas eu vou te julgar pelo que eu escrevi aqui. Vou te julgar como um. Porque eu te escolhi para sê-lo. Os meus planos permanecem. Você pode viver a vida que você quiser, irmão. Tu é livre para isso. Mas Deus vai investigar as suas obras mortas. Você será cobrado por cada obra que você teria que praticar e não praticou. Então você será julgado por aquilo que está no livro. Não pelo que você fez, mas pelo que você deveria ter feito. Missionária Maria. Ô Jesus, foi mal aí, ó, eu não sou missionária. Pois é, mas deveria ter sido. Eu te dei 30 mil almas em tal país, morreu tudo, foi para o inferno, vou cobrar das suas costas, porque aqui eu tenho o nome de cada alma que deveria ser salva. Pastor, isso é bíblico? Claro. Quando você vê um ímpio cometer e morrer no seu pecado, e eu disser para você avisá-lo, e você não pregar, é certo que ele morra, mas o sangue dele eu cobro das suas costas, e para mim, você é culpado da morte dele. Você pensa que obra é brincadeira, irmão? Vou te contar um testemunho que está escrito no livro. Já estourei o meu tempo aqui. Sinal o pastor Flamarion, como que você faz o pregador parar? Antigamente puxava o paletó. Hoje, quando o cara vai na minha igreja, eu mando o tecladista começar lá. Ele já sabe que tem que parar. Não devia ter ensinado isso, né? Mas me dá só 5 minutos para eu concluir, pastor Flamarion. Finge que está no horário ainda. Uma irmã, Deus chamou ela quando adolescente para ganhar almas na Argentina. Ela falou, Senhor, deixa eu terminar meus estudos. Porque nós somos assim, ô pastor, estou construindo minha casa, quando eu construir eu vou ser líder. Estou fazendo isso, quando eu terminar eu vou fazer. Agora deixe-me dizer como é sério essa cultura na igreja. É gravíssimo o que você vai ouvir aqui. Senhor, deixa eu terminar os estudos. Quando eu terminar os estudos, eu vou fazer a tua obra. Lá na faculdade, ela namorou, comeu a merenda antes do recreio. Ficou grávida. Aí o chamado veio, minha serva, vai fazer a minha obra. Ô Jesus, olha aí, veja bem, estou com criança pequena, o pai não assumiu. Espera a criança crescer um pouco e aí eu vou fazer a tua obra. É desse jeito. A criança cresceu, ficou meia idade ali antes dos 10 anos, veio o chamado. Ô Jesus, espera o meu filho um pouquinho maior, ainda é uma criança. A criança virou adolescente, veio o chamado. Ô Jesus, está numa fase difícil, a adolescência está num livro. Quando a criança virou semi-adulta, na faculdade, arrumou uma namorada e comeu a merenda antes do recreio. Aí veio o chamado. Ô Jesus, agora eu sou vó. Deixa eu ajudar só um pouquinho. Um dia ela estava andando no calçadão do Rio de Janeiro. Apareceu um profeta na frente dela. Irmão, profeta acaba com a vida da gente. Você está tão de boa. Quando o profeta aparece, acaba o dia. Quando eu vejo, sou profeta, ó, não fala comigo, eu saio correndo. Ó, nem olha para mim. O profeta olhou para ela e disse assim, tu lembra quando eu te chamei? Tu era dessa idade, você protelou por tantos anos, depois veio de novo, tu protelou depois. Eu quero te dizer que tinha 50 mil almas para se converter através de você. Todas morreram. E o sangue delas está nas suas costas. Ela correu desesperada com o marido, vamos fazer a obra, porque meu Deus contou a história toda. Falou, filho, vem me buscar aqui amanhã para eu ir para o aeroporto. Quando amanheceu o dia, ela estava morta. Esse negócio de obra
é uma coisa muito importante. O Senhor vai olhar e vai falar assim, contador fulano, ô Jesus, não fui empresário, pois no livro eu disse que você seria rico, e rico investidor do reino. Tu nunca ofertou 1 centavo para crescimento da obra. Até quanto você ia ganhar está no livro. Irmão, ele vai investigar o passado, as obras mortas. Diga assim comigo, misericórdia. O que eu faço da minha vida agora, pastor? Primeiro, se arrependa das obras mortas. Eu estava viajando para Joinville, passei o pedágio, olha o que é uma obra morta, você vai entender agora. Veio a palavra do Senhor, fale com essa moça do pedágio que ela está querendo se matar, sabe aquela palavra do Senhor que você fala, isso é coisa da minha cabeça. Prega para ela, falei, no pedágio, a fila está grande, falei, que besteira. Peguei e fui embora. Irmão, me deu uma tristeza, se essa moça morrer, eu era para ter pregado, e aquilo foi me arrebentando. Falei, Senhor, eu entendi, me perdoa, me dê mais uma chance. Se ela estiver na volta, eu paro o carro, para a fila, já que foi, dou a palavra de conhecimento. Irmão, foi um péssimo culto, aquilo me arrebentava. O Senhor, não deixa essa mulher morrer, não deixa essa mulher morrer, meu pai. Quando eu voltei, a mulher estava lá ainda. Aí foi 2 minutos de palavra, a menina começou a chorar. Ela falou, olha, a minha sorte que daqui 5 minutos eu vou embora. Deus falou com ela, ela falou, vou voltar para a igreja. Você viu o que é uma obra morta? Passa o tempo, a obra morreu. É essa que Deus investiga. Todo mundo aqui vai trazer na sua memória alguma obra morta que está aí. A Bíblia fala que você tem que se arrepender das obras mortas. Como que eu faço? Se arrependa das obras mortas. Ainda é tempo de começar de novo. Comece a trabalhar da agora para frente. Deixe o seu pastor administrar seus dons e ministério. Para isso que ele está aqui. Aí você fala, mas pastor, como que eu sei qual é meu ministério agora? Agora, irmão, seu pastor vai ter que me dar mais 1 hora. Estou brincando. Eu consigo falar isso em 3 minutos. Como que eu sei qual é meu ministério para eu não ter obra morta? Primeiro, precisamos buscar a Deus de todo o coração. Hebreus 11:6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa quem o busca. Está falando de recompensa, não de salvação. A busca, a oração, o jejum, não serve para te salvar, irmão. Pode não parecer, mas é o jejum. O jejum serve como recompensa. Oferta conta como recompensa. Quem está entendendo, diga amém. Tudo que você faz que é obra, contabiliza para o seu galardão. Cada centavo, cada dia, cada 50 minutos, uma célula, você vai contabilizando para a sua eternidade. Oh, é gostoso, aleluia. Segundo, como identifico o meu chamado? Você precisa estar plantado em uma igreja local. Sem igreja local, você nunca vai saber qual é o seu chamado. Olha esse texto, Salmos 92, versículo 13. Salmos 92 e 13. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Dá fruto. Só dá fruto quem está plantado. Fica pulando de galho em galho, vai morrer, meu filho. Você tem que estar plantado numa igreja local. Quanto mais tempo você ficar numa igreja local, mais o seu ministério começa a ser identificado. Aqui mesmo nessa igreja, eu venho há muitos anos, acho que uns 15 talvez, uns 15 anos. Essa menina que ministrou hoje, a tal Anne. Eu lembro dela desde quando ela tinha 35 anos. E eu vou nas igrejas, eu acompanho a evolução das pessoas. Você vê que quanto mais tempo você fica plantado em uma igreja, mais você cria raízes. Fica mudando uma planta de lugar, ela não cria raiz.
É cada um no seu quadrado, irmão. Está escrito em Heresias 1, verso 2. Cada um no seu quadrado. Diga, eu preciso florescer na casa de Deus. Olha para o seu pastor e diga assim, me ajuda, pastor. Não, mas diz, olha, estenda a mão para ele. Fala, me ajuda, pastor. Eu quero florescer nos átrios de Deus. Me ajuda, pastor. É meu sonho. Já terminei. Eu vou deixar ele para orar. Ele vai sentir o que fazer agora. Porque essa mensagem tem que terminar com ele. Eu queria que um pastor fosse lá na minha igreja e pregasse isso. Irmão, é tão difícil. Porque fazer o povo entender o que é o serviço, que é a obra, que é gostoso. Ah, não. E a gente falando não é a mesma coisa. Eu vou te dizer, eu tenho o Espírito Santo como minha testemunha. O pastor Flamarion pediu, falou, cara, fala sobre o Espírito Santo. Mas eu senti de falar isso. Então não é uma mensagem encomendada. É voz de Deus para você. Amém. Abra suas mãos assim. Vamos aplicar o que foi ministrado aqui agora. Quem deseja, diante de tudo que você ouviu, que mensagem maravilhosa. Vou marcar para você pregar essa mensagem, que é do meu pastor, do pastor Jerônimo, tá? Você vai... Lá a diferença é que ela tem 12 mil membros. Abra as mãos assim. Eu quero aplicar isso com vocês. O que foi pregado foi fantástico. Agora eu quero perguntar, quem deseja fazer para Deus essas obras? Fica de pé no seu lugar, por gentileza. Se você deseja, pastor, não desejo. Você tem um livro.